E aí galera, belezinha? Chegou nesse vídeo aí por quê? Porque você gosta de humanas, porque você gosta de sociologia. E por isso eu vou te dar um presente. Hoje a gente vai olhar de forma concisa, direta e objetiva como nasceu a sociologia. E principalmente, a gente vai focar nos principais pensadores e nas principais teorias que você tem que saber para conseguir entender o Enem e nunca mais ter trabalho e não precisar de mim de novo. Tá ligado? Vamos lá! Você, para entender o contexto acerca de sociologia, você tem que pegar a competência 4 do Enem. A competência 4, ela pede a você uma sensibilidade, e é isso fundamental, uma sensibilidade acerca das formas de pensamento e como essas formas de pensamento transformaram-se e transformaram a sociedade. Então, o que o Enem quer, ele não quer mais que você decore conteúdos. Ele quer uma coisa que hoje é extremamente difícil, meus amores, que é sensibilidade. Então vamos lá. Estamos falando aqui do século XIX, ok? E nesse século XIX, um carinha que eu adoro desse momento é esse daqui, ó. Van Gogh. Van Gogh, ele é uma pessoa conhecida principalmente pelas suas obras, mas também pelo tormento na sua mente. Ele é uma pessoa que vive com as incertezas que esse século XIX começou a proporcionar. Por quê, bebês? Por quê? Por quê, meus amores? O que é o século XIX? O século XIX é um século de promessas, é um século que nós costumeiramente temos o nome em francês chamado de Belle Époque, ou a Bela Época. Por quê? Vocês lembram da nossa queridíssima chamada de Revolução Industrial? Revolução Industrial, olha aí, Revolução Industrial. Revolução Industrial, ela começa no século XVIII e ela muda drasticamente a sociedade. Como? Porque vão surgir coisinhas como essa aqui, ó, o tear. Esse tear, basicamente, a produção de tecidos que era em escala de manufatura e ainda em escala artesanal passa a ser produzida em escala industrial. Essa produção aumenta o quê? A quantidade de lucros, a quantidade de produtos. Quanto mais produtos, mais baratos e mais ofertados serão esses produtos, dando acesso a uma quantidade maior da população. Essa quantidade maior de acesso vai vir junto com o quê? Dinheiro, recursos. Então, muitos outros homens se dedicarão a também construir seus teares ou, inclusive, concursos. A galera fazia um concurso para ver quem produzia cientificamente uma máquina que produzisse em melhor tempo e com menor custo. E com esse tear, passamos a produzir mais tecidos. Essa produção saiu do tecido e entrou no mundo todo. Passamos a produzir hoje de smartphones a automóveis usando máquinas. Qual é a importância disso? Essa produção, lentamente, inclusive, onde o Enem já se focou várias vezes, é a Revolução Industrial, passando dessa manufatura para a maquinofatura, ela retirou do trabalhador, do homem comum, a produção do material. Hoje, uma pessoa faz uma única função, ela não faz toda a produção. Isso gerou uma quantidade de riqueza absurda. Essa riqueza e esse cientificismo do século XIX, juntinhos, fizeram com que a sociedade tivesse um boom. Saímos do campo, migramos para a cidade. E essa cidade se tornou uma coisa totalmente diferente. E aí você tem uma sociedade mais populosa, uma sociedade com uma expectativa de vida melhor. Por que melhor? Ora, bebês, porque no século XIX surgiu uma coisinha fantástica chamada vacina. No século XIX, do Brasil, vinha uma substânciazinha linda chamada látex, extraída dessa forma aqui, ó.
A seringueira dava o látex e a partir do látex produtos como pneus, luvas, seringas, materiais descartáveis e a própria vacina, né, um componente da biologia que foi sendo desenvolvido, diminuiu a taxa de mortalidade. E olha aí como vão se conectando. Você tem mais máquinas, você tem mais produtos, mas você também tem mais pessoas. Menos pessoas morriam, porque a higiene, a qualidade de vida foi gradativamente melhorando. Não para todos, mas para uma ótima parcela, viu? Essa quantidade de pessoas, como não tinha capacitações ou recursos, começou a ser uma mão de obra excedente no mercado de trabalho. Esta mão de obra excedente começou a ficar cada vez mais pobre e foi pano de fundo para um carinha que você já ouviu falar muito, talvez no Facebook ou naquele grupo de WhatsApp chato que só tu tem da família, Karl Marx, certo? Mas não é dele que eu quero falar agora. Eu quero falar para vocês de um carinha chamado Augusto Comte. Quem é Comte? Esse é Augusto Comte. Augusto Comte, ele é o pai, assim, do modelo de sociologia que temos hoje. Augusto Comte ele está junto com outras duas figurinhas legais. Augusto Comte, depois Karl Marx e depois Max Weber. Esses três carinhas revolucionam o pensar. Por quê? Eu já falei, a sociedade mudou, a sociedade se transformou de uma forma que a gente nunca tinha visto antes. E essa transformação, antes ela era analisada meio que de um aspecto filosófico. Era mais de contemplação, de conjectura, de eu acho, de que eu entendo. Esses três caras vão fazer uma coisa, bebê, foca, olha para mim. Estou olhando no fundo do teu olho. Que é pensar a sociedade enquanto um campo de estudo científico. Quando você faz o seu examezinho de sangue, não tem, o doutorzinho não tira uma amostra, coloca lá na plaquetazinha e faz uma série de estudos. Como tu faz isso na sociedade? Não sei. Então por isso esses três são tão importantes. Primeiro, Augusto Comte pensa a sociologia um modelo de estudo que venha para ajudar a sociedade que está crescendo e nascendo agora. Não é apenas um estudo pelo estudo ou uma conjectura. Ele queria pegar uma ciência e dizer, isso aqui vai servir para ajudar o mundo. Ajudar como? De uma forma boa. Por isso o termo positivismo. E ele identificou o quê? A sociedade, para ele, a partir das análises que ele fez da antiguidade até os dias modernos, ele percebeu que a sociedade funciona em degraus. Como funcionam esses degraus? No primeiro degrau, aqui embaixo, todas as sociedades, no início do seu desenvolvimento, são deístas ou politeístas. Deísta, Deus. Politeísta, vários deuses. Todas as sociedades, no seu início, elas basicamente pensam e se entendem e giram em torno de divindades, ok? Portanto, para ele, um ponto atrasado é apenas o início, o primeiro degrau. O segundo degrau é quando a sociedade se torna, para ele, metafísica. Uma palavra bonita, né? Fala isso no almoço de domingo, que tu vai ganhar um sorriso da tua mãe. Vai dizer se o menino está estudando. Metafísica. O que é metafísica? É para além da física. É um momento que a sociedade está transitando entre ciência, mas não abandonou totalmente os mitos, a mitologia arcaica, o pensamento nas divindades, na religião. Sabe quando é que tu encontra isso? Quando tu vai na rua e vê uma escada e tu tem medo de passar debaixo da escada. Tu sabe que não tem nada a ver. Para não arriscar. Você prefere não fazer. Você está nesse meio termo. E o estágio principal, o top, o troféu, sociedade perfeita, linda, maravilhosa, vai para a Europa, nesse exato momento onde tudo gira em torno da ciência. Então, Comte diz, positivismo é uma ciência para ajudar a sociedade. Toda sociedade possui 3 estágios. Identificando qual estágio eu me encontro, se eu não estiver no terceiro, que é o científico, eu vou buscar qual problema minha sociedade tem para que ela esteja aqui ou aqui.
e não aqui, para que eu resolva. E aí, onde é que eu posso associar isso de forma belíssima na minha redação, por exemplo? Com o Brasil, no século XIX, o positivismo literalmente no Brasil se tornou uma religião. Você tinha pensadores, militares, pessoas comuns que tinham quase a ideia do Augusto Conte como uma ideia de religiosidade, do positivismo e tal. Por quê? Porque o positivismo era, naquele momento, a solução de todos os problemas. Então, o Brasil, ele estava aonde? Teoricamente, os pensadores diziam, estamos no terceiro estágio. Por quê? Miscigenação. Nos misturamos com raças que estão no primeiro estágio, com índios e negros. Então, nesse segundo estágio, século XIX, bela época, quem vem para o Brasil? O imigrante italiano, o imigrante europeu, que vai trazer junto com ele o quê? Ciência, valores, cultura mais desenvolvida para o Brasil atingir agora o primeiro estágio. Certo? O outro carinha, Karl Marx. Karl Marx. Marx, olha que barba linda. Não é por causa dele que eu tenho a minha, mas é uma barba linda. Karl Marx. Karl Marx é um injustiçado. O que normalmente você que está vendo aqui esse vídeo agora já pensou várias vezes, falando, mas Karl Marx, sei o que lá, né? Não, meus amores. Karl Marx, ele pensou o mundo quando? Em 2018? Em 19? Não, ele pensou o mundo no século XIX. Ele analisou aquilo que ele viu e o que ele viu. Uma sociedade desigual, uma sociedade com muita riqueza, mas que distribuída de forma extremamente desigual, meus amores. Ele viu no século XIX e olhou com olhos de um homem do século XIX para aquela sociedade. O que ele viu? Aproximadamente 3% da galera vivendo num luxo excessivo e, à medida que você se afastava desse luxo, as pessoas vivendo basicamente na miséria. E o que ele percebe nisso aí? Marx cria um conceito chamado de materialismo histórico. O que quer dizer isso? A luta de classes, que para ele é burguesia, proletariado, essa luta de classes ao longo da história moveu a sociedade. Por isso, materialismo de bens materiais e histórico. A luta pela aquisição ou fabricação desses bens moveu a sociedade. Qual é o problema que a gente tem aí? Marx analisa e ele coloca um viés econômico em todos os aspectos. Quando ele fala mesmo do seu materialismo dialético, lá junto com Engels, ele também prioriza mais o aspecto econômico. E aí, quem nós vamos ter agora? Um carinha lindo, maravilhoso, chamado Émile Durkheim. Quem é Émile Durkheim? Émile Durkheim. Émile Durkheim é o carinha que conseguiu criar um conceito de analisar a sociedade com uma forma científica, criando um conceito chamado de fato social. O fato social, para Émile Durkheim, ele adquire uma capacidade de análise científica, metodológica da nossa sociedade, porque ele caracteriza o fato social em 3 pontos, certo? O fato social, ele é genérico ou generalizante, ele é coercitivo e ele é externo, certo? Como é isso aí? Primeiro, generalizante porque ele é geral. Todos em torno daquela ação têm que fazê-la para se socializar, para se envolver em sociedade. Ele é coercitivo por quê? Sem esse fato, meu amor, sem o teu idioma, por exemplo, sem falar o mesmo idioma, como no primeiro todos já o falam, no segundo tu é obrigado a falar para se socializar entre os indivíduos. E o terceiro, que é o externo. O fato social ele é externo por quê? Porque ele não nasce com você. Nenhum fato social nasce com o indivíduo. Por que, bebês? Porque nós aprendemos. Nós aprendemos o nosso idioma, aprendemos as 4 operações, aprendemos o que é o verbo transitivo direto, aprendemos o que é fato social. Tudo isso é aprendido, então está fora do indivíduo e é colocado no indivíduo. Então o fato social é como, bebês? Ele é genérico, coercitivo e qual? Externo. Vem de fora, ok?
O outro carinha lindo e maravilhoso é o Max Weber. Não Karl Marx. Max Weber. Max Weber, ele tem a sua sociologia como uma sociologia compreensiva. O que é uma sociologia compreensiva? Ele não analisa apenas os fatos, a questão mais crua de informação, mas ele busca analisar a sociedade de uma forma de compreender como ela se comporta. E para isso, ele cria também um conceito, seguindo a linha de Dr. Durkheim, ou a linha conectada em Weber, nós temos o conceito de ação social. Ação. Fato social. 1, 2, 3. Ação social. A ação social, na verdade, são 4 pontos. Você tem 2 ações racionais. Uma ação racional com fins e uma ação racional com valores. E você tem 2 ações que não têm racionalidade, que é a emotiva e a tradicional. Certo? Vamos lá. Assim como o fato social, que é algo que você faz em sociedade para manter sua coesão, a ação social, esta ação é tudo aquilo que lhe move, os motivos que lhe movem em sociedade. O que é uma ação social com fins? Quando você começa uma coisa pensando no resultado final. Você começou a assistir esse vídeo para quê? Para ficar mais inteligente. Tô ligado. Uma ação com fins. Você vai para a academia e faz crossfit para quê? Para ficar curtinho, malhadinho. Então, ação com fim. Uma ação racional com valores é algo que você faz ligado a um valor religioso, a um valor político, a um valor financeiro. É algum valor que move aquela sua ação em sociedade. As últimas 2, a emotiva e a tradicional, eu pergunto, o que é uma ação tradicional? É a tradição. E aí eu vou fazer uma pergunta, jogar para tu. Por que na sua casa a galera acende fogueira no mês de junho? Sabe? Tradição. Somente só. Meu avô fazia, meu pai fazia, eu faço. Dificilmente, não é impossível, claro, mas dificilmente algum indivíduo que faz uma ação tradicional sabe os reais valores, o significado, a origem daquela tradição. Ele faz porque ela se tornou uma tradição, ela se repete. Então, a ação tradicional, ela não tem racionalidade porque ela se mantém na sociedade pela tradição. É feita de pai para filho e assim sucessivamente. A emotiva é quando você manda aquela sua mensagem para o WhatsApp e você se arrependeu. Ainda bem que hoje tu clica lá e apaga, né? Quando você tem uma ação emotiva, normalmente é a ação que após feita, quando o racional vem, que ela não é uma ação emotiva racional, é emotiva. Quando ela é emotiva, depois você tende a se arrepender. Aquela mensagem mandada, é a fala que muitas vezes foi dita e foi arrependida. Por isso, no próprio setor criminal, né, existe até um termo bem questionado nos dias de hoje, a ideia de crime passional, que é um crime por paixão, não é por paixão, por ódio, você mata com raiva, com ódio. Mas ele é um crime que é tipificado de uma forma diferente, por quê? Porque você está fora do seu racional tradicional. Foi a emoção, foram impulsos biológicos, foi um que você sem querer sofreu e aí fez com que você tomasse um impulso irracional emotivo. Beleza, bebês? Então quem nós temos aí para fechar? Conte positivismo, degraus da sociedade. Depois, Marx, materialismo histórico e alienação. Durkheim com quem? Com o fato social. E depois que nós temos Max Weber com a ação social. Ok? Beijo com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Saiu de tarde, pode ir?